Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e a seguir. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando nós adentramos o capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, você vai ver que o capítulo inteiro vai falar sobre a genealogia, ou seja, fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, e vai falando sobre isso, vai dizendo sobre os filhos ali, pais, e assim vai falando sobre a descendência de cada um. Só que quando chega agora aqui na genealogia de Jabes, o autor ele abre um parênteses aqui para dizer que de todos os irmãos ali, de toda a parentela ali de Jabes, ele foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos. E entre o versículo 9 e o versículo 10, você vai ver que eles param a genealogia, eles param de falar quem gerou quem, para dar uma conotação de quem foi esse ilustre homem por nome de Jabes. Uma oração, querido, que serve para todos nós. Essa oração ela serve para mim, essa oração ela serve para você. A Bíblia fala que Jabes fala dele somente nesses 2 versículos que acabamos de meditar aqui agora. Somente em toda a Bíblia você só vai encontrar sobre esse ilustre homem nesses 2 únicos versículos do primeiro livro de Crônicas, do capítulo de número 4. O interessante, o seu significado, o significado do seu nome, o nome escolhido por sua mãe a dar à luz a esse ilustre homem. Ela escolhe um nome porque ela sofreu, porque ela teve terríveis dores na concepção. Jabes era da tribo de Judá. No hebraico significa o seu nome afligir, pesar. Olha o nome que a mãe projeta na vida desse filho, porque o nome era dado no intuito de projetar quem seria esse filho. Quando a mãe dele deu esse nome para ele, a conotação era que ele seria um homem afligido, que seria um homem de pesar, que seria, aleluias, como um homem de dor. E ela diz: olha, com dores dei luz. Ela dá o nome dele dizendo aquele que causa dor. Ela estava dizendo ao dar o nome que Jabes seria uma pessoa que causaria dor em outras pessoas constantemente. A Bíblia diz que a mãe sofreu muito para dar à luz a esse menino. Jabes era um nome negativo que ela dá agora a esse ilustre homem, que nasceu sobre a estigma da dor e do sofrimento. Mas a Bíblia vai nos dizer, meu amado e minha amada, a Bíblia vai nos dizer que
ele foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos, que tiveram outros nomes ali mais agradáveis. Só, meu amado, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Meu querido, quem sabe vários pseudônimos lançaram sobre a sua vida, que você não valeria nada, que você não seria ninguém, que você cresceu ouvindo isso, você será uma meretriz, você será uma prostituta, você será isso, você será aquilo. Palavras malditas foram lançados, nomes foram dados, adjetivos de miséria foram dadas sobre você, maldições foram lançadas em colocarem determinado nome sobre a sua vida, porque é essa conotação que a mãe faz a vida de Jabes agora. Ele seria um homem que provocaria dor, meu amado, mas se você entender a palavra desse momento, você vai ver que tudo isso só pode se cumprir na sua vida se você permitir que a palavra final as pessoas têm sobre você, mesmo sendo mãe dele, mesmo sendo uma sacerdotisa sobre ele, uma pessoa de autoridade sobre a vida dele. Jabes não deixou, querido, que a sua vida tivesse a conotação daquilo que a sua mãe tinha projetado na vida dele. Ei, querido, tem como mudar a história da sua vida, tem como você largar tudo isso, porque Jabes aqui, quando o autor abre a exceção para contar a história desse nome, desse homem, a Bíblia diz que por mais que a mãe dele invocou um nome que seria um menino que traria sofrimento a muitas pessoas, a Bíblia diz, querido, que ele invoca o Deus de Israel, ele invoca, querido, aquele que tem condição de quebrar toda a palavra de maldição, de quebrar todo o pseudônimo, aleluia, desfavorável contra a sua vida, meu amado. Ao invocar o nome do Senhor, ao invocar o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que a maldição lançada, ela é quebrada, e a Bíblia diz que ele não foi um homem da qual a sua mãe o projetou, mas foi um homem que ouviu Deus, a sua oração, porque ele entregou a sua vida ao Senhor. Quando o ser humano, quando nós entregamos, querido, quando o homem se volta para Deus e invoca, chama pelo seu nome, situações da sua vida começam a mudar, histórias mal escritas começam a ser escritas de uma forma diferente. Quando o homem e a mulher se entrega ao Senhor, aquilo que era maldição se transforma em bênção na vida dele e na vida dela. A quem você tem clamado, a quem você tem invocado? Jabes, ele tinha um nome que projetaria um homem de dor, um homem que faria as pessoas sofrer, mas ao clamar ao Deus de Israel, ao clamar ao Deus que tudo pode ver, ao clamar aquele que muda a história, aquele que a palavra vai dizer, e se ela diz, eu acredito, que pega aquele que está sentado em monturo, o nu, necessitado, e faz assentar diante dos grandes da terra. É palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Quando o homem e a mulher invoca, clama o nome de Deus, sim, invoca pelo seu nome, sua situação é mudada. Sabe por que a sua situação ainda não mudou? Sabe por que a tua história negativa não mudou? As maldições que foram lançadas por boca de pai e mãe não mudou? Ou de pessoas que diziam que te amavam não mudou? É porque você está invocando o nome errado. Se você hoje parar, converter do seu mau caminho e invocar o nome do Deus de Israel, um Deus a qual eu sirvo, a tua história há de ser mudada. Há de ser mudada. Eu sou prova viva. E se tem alguém que me escuta,
que se é prova viva que Deus muda história, querido, manifesta através do comentário. Comente aí dizendo: Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história. Eu sou uma testemunha viva de como Deus muda a história quando nós fazemos como Jarbes e invocamos o seu nome. Sim, querido, quando o homem se volta para Deus e invoca o seu nome, sua situação de vida começa a mudar. Querido, é lógico que tem muito mais. E aí eu quero ser fiel à mensagem de domingo. O grande problema é que nós buscamos em tudo quanto é lugar. A igreja que se diz igreja do Senhor, ela perdeu a aptidão por uma coisa que não poderia perder. Não tem outro segredo. Jarbes aqui não faz nada a não ser orar ao Senhor. Quantos, querido, amanhece o dia, entardece o dia, acaba-se o dia, não tem um minuto sequer de oração com o Senhor. Prova disso, quando nós iniciamos o culto aqui no Atalaia, com os nossos joelhos dobrados, quando eu me levanto, eu me empazo. O tanto de pessoas que não conseguem orar 5 minutos sequer. A oração, querido, deixou de ser desejada por muitos. A oração, querido, deixou. Achamos que é o nosso dinheiro, achamos que é o nosso carro, achamos que é o nosso trabalho, achamos que é a nossa casa confortável, achamos que é o aparelho celular moderno, é que vai mudar a nossa história. Não. Jarbes, ele clama ao Deus de Israel e ele teve a sua história mudada. A oração de Jarbes contém 4 pedidos poderosos que eu separei aqui para ministrar para nós. 4. De repente você ache mais, não é regra isso, essas 4 que eu vou dizer. A Bíblia, o texto a qual nós lemos aqui, vai dizer: porque Jarbes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Primeira pedido que eu vejo que Jarbes faz é que Deus o abençoe abundantemente. A Bíblia, querido, relata muitas bênçãos na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele que acredita na boca e na palavra de Deus. A bênção está na mão de Deus. Ele não mudou, meu amado. Ele não mudou, minha querida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jarbes sabia disso. Jarbes não negociou com Deus nada. Você não vê ele negociando nada. Você só vê ele orando ousadamente. Apenas chegou diante de Deus e pediu, meu amado: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele teve a ousadia de adentrar no Santo dos Santos pela oração e dizer: Senhor, e a primeira petição que eu vejo é ele dizendo: me abençoa muitíssimo, Senhor. Meu amado, eu não sei aonde você tem buscado seus pedidos, em que você tem depositado a sua fé, mas Jarbes deposita a sua fé no único que pode mudar a história do contexto de uma família, do contexto de um ser humano. Não podemos ter medo, querido,
de pedirmos aquele que tem a bênção na mão, aquele que não mudou, aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser, ainda continua tendo todas as bênçãos nas suas mãos. A segunda coisa que eu vejo aqui na oração de Jabes é ele pedindo: alargues as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. E ele diz: olha, e os meus termos amplificares. Ou seja, alargue as minhas fronteiras. Precisamos, querido, ampliar as nossas fronteiras, crescermos em tudo e principalmente amadurecermos na nossa vida espiritual. Precisamos, querido, alargar as nossas tendas, porque quando eu alargo a nossa tenda, quando eu falo sobre isso, eu lembro de um profeta saindo de casa agora, meio com medo de perder a vida, porque se o rei descobrisse, lhe tiraria a vida, e Deus falou: desce à casa de Jessé, e lá eu tenho provido um rei para mim. E a Bíblia diz que ele escreve um dos mais famosos salmos, o Salmo de número 23, quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo, mas não só unge, eu vou colocar um cálice por baixo, mas derrama na minha cabeça, não até esse cálice encher, mas até esse cálice alargar, ele transbordar. Eu vejo aqui Jabes pedindo para Deus alargar, querido, as suas fronteiras. Para quê? Para alcançar outras pessoas. Quando Davi ora pedindo que o cálice dele transbordasse, ele estava querendo: respingue em quem tiver à minha volta a glória que o Senhor está derramando sobre mim. Então não vem para o culto, meu amado, esperando ser cheio. Deus não vai te levar num culto, num local de culto para te encher. Ele vai te levar por onde você deixar ele levar, para você transbordar, alargar as suas tendas na vida de outras pessoas. Sim, precisamos crescer em tudo. Jabes foi um homem de visão, pediu: precisamos crescer em tudo. É por isso eu tenho convidado a você, querido, a fazer parte disso aqui. Jessé, meu amado, a sua casa como extensão do reino de Deus. Meu querido, faça como Lídia, abra sua casa e deixe o poder de Deus alargar suas tendas. Deixe a salvação adentrar na tua casa através do grupo de crescimento evangelização e unidade. E Jessé, meu amado, vai mudar a história da sua vida, vai alargar as suas fronteiras e usar a sua casa para salvar outras pessoas. Sim, sim, querido, cresça em tudo. Jabes foi um homem de visão, pediu: amplie o meu território, Senhor. Olha que interessante o que diz em Isaías 54, verso 2, diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Onde eu posso firmar as minhas estacas? Aonde eu posso firmar as minhas estacas, meu amado? Na oração, na palavra, no principal fundamento, que é Jesus Cristo. Nosso clamor pelo sangue vertido, as doutrinas, querido, da palavra do Senhor. Essa é a sã doutrina, essa é a doutrina que temos que fincar as nossas estacas, meu amado. Olha o que Deus está dizendo para Israel: alarga o espaço da tua
tenda, alargar o espaço da tua tenda, querido, é com você, meu amado. Ter visão de coisa grande é com você. Enquanto você ter a sua visão limitada, você, querido, vai ver um Deus inconformado com essa visão limitada e sempre te dizendo: sai da tua tenda e conta as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, e eu te mostrarei a palavra, e eu te mostrarei a herdade que eu tenho para você. É aquilo que olhos não viram, é aquilo que não subiu ao entendimento e nem tampouco o coração do homem conheceu. É o que eu tenho preparado para aqueles que acreditam em mim. Ele pede isso, um homem de visão. Jarbas era um homem de visão. Jarbes era um homem de visão ampliada. Quantos estão na casa, no local de culto, e a sua visão ainda é limitada, pequena? Pensa pequeno, meu amado. Seja ousado, seja ousada. Então a segunda coisa que eu vejo é Jarbes fazendo a seguinte oração: que alargues a minha fronteira. Quantos, queridos, não entendem o sacerdócio universal de todos os crentes, porque acham que aceitou Jesus é o suficiente? Não. Aceitar a Jesus é te trazer de volta para o trilho. Aceitar a Jesus é rasgar, aleluia, é vivificar você diante da presença do Pai. E agora, se você ouvir, porque quando o anjo sai com Atenais e toca Isaías, ele mata a carne de Isaías, mas quando mata a carne, nós escutamos a voz que ecoa até hoje: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Há um sacerdócio universal sobre a sua vida. Deus não te salvou para simplesmente você ficar indo e vindo do local do culto, ou assentar naqueles bancos ali desconfortáveis. Deus te salvou e está te dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Deus te convocou, querido, te salvou para resgatar a sua vida para Ele, para que você passe a ser um instrumento vivo para salvar outras almas que estão no mesmo estado que você estava outra hora. Não é momento de cruzar os braços, é momento de alargarmos, querido, a nossa tenda, as nossas fronteiras em cima da vida daquele pecador que precisa ser alcançado, e Deus quer usar a sua vida para salvá-lo. Seja um homem de visão, seja uma mulher de visão. A terceira coisa que eu vejo, o terceiro pedido que eu vejo Jarbes fazendo, é que a mão do Senhor fosse sobre ele. Que a tua mão seja comigo. Tá vendo? Não é que a mão dele fosse com ele, com a mão do Senhor. Sabe o problema que a chave não tem virado? Sabe o problema que as coisas, as promessas não têm se cumprido? Porque você tem usado a sua própria mão. Pare de usar a sua mão e deixa Deus colocar a mão dele aonde precisa ser colocado. A mão de Deus é a nossa proteção, meu amado. Quando eu vejo isso, eu lembro aqui da missionária Ana Augusta. Ela pregou muitas vezes sobre isso. Quando Neemias estava construindo os muros, ele disse: e a mão do Senhor será sobre nós. E a mão do Senhor foi conosco, e a mão do Senhor foi conosco. A mão de Deus é a nossa proteção. Não é o seu salário, não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua empresa. Se a mão do Senhor não for contigo, em vão trabalha aquele que edifica. Meu amado, a mão do Senhor precisa ser a tua proteção. E já
Jabes entendia isso, que a mão do Senhor, que a mão do Senhor, que a tua mão seja comigo, Senhor. Não abra mão da mão de Deus sobre a sua vida. Não saia, querido. Quantas pessoas pedem a mão de Deus por um momento, quando está tudo bem, está debaixo da mão de Deus, mas quando Deus começa a provar, ele sai debaixo da mão de Deus. Volte para debaixo da mão de Deus, porque debaixo da mão de Deus há segurança. É por isso que o salmista no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará seguro. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. A mão de Deus é a sua, é a nossa proteção. Debaixo da mão de Deus. O que significa debaixo da mão de Deus? Significa manter-se na dependência de Deus. Jabes está dizendo: Senhor, a sua mão sobre mim, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Querido, só quem tem, só quem é ilustre, só quem é ilustre consegue ser totalmente dependente de Deus, porque sem Deus não conseguiremos ser ilustre. Jabes só era ilustre porque a mão de Deus era com ele. Significa ser dependente de Deus, ser dependente da sua provisão, ser dependente e estar debaixo de suas bênçãos. Quando estamos, meu amado, debaixo da mão de Deus, temos visão de uma segurança. Quando estamos debaixo da mão de Deus, há projetos de salvação. Quando estamos debaixo da mão de Deus, há uma graça misericordiosa sendo colocada sobre a nossa vida, que nos mantém de pé todos os dias. Olha o pedido de Moisés, que eu sempre, e domingo retrasado eu fiz essa oração que há muito eu não fazia. Falei, eu preciso resgatar coisas boas do Senhor na minha vida. O pedido de Moisés para o Senhor Deus: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Vai lá em Êxodo capítulo 33, verso 14 e 15. Você vai ver, querido, que Moisés, Deus está dizendo: eu vou mandar um anjo ir com você nessa jornada. Eu vou mandar. Deus, então, Moisés ora ousadamente e diz: se a tua presença não for conosco, eu não vou sair deste lugar. Eu só sairei daqui se a bondosa mão do Senhor estiver conosco, se a presença do Senhor me acompanhar, querido. E quantos lugares você tem ido? Quantas coisas você tem feito sem a presença de Deus? Jamais, jamais, querido, chegaremos a lugar algum sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, jamais você vai conseguir chegar aos objetivos que Deus tem para você sem a presença de Deus. Lembre, querido, que um homem que era cheio da presença de Deus foi rejeitado por Deus, Saul. Sem a presença de Deus, o seu reinado afundou. Sem a presença de Deus, ele suicidou. Sem a presença de Deus, não conseguiremos, querido, alcançarmos as promessas de Deus. Hoje, o Espírito Santo é a presença de Deus que precisa habitar na sua vida. Hoje, o Espírito Santo é a presença de Deus que precisa te conduzir. Hoje, o Espírito Santo é a presença real de Deus na vida do servo do Senhor, na nossa vida, nas revelações que Ele tem, nas nossas revelações da palavra de Deus, a luz do caminho e a lâmpada para os teus pés. Sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito que quer habitar em você,
todos os dias. Por isso se arrependa hoje, deixa Deus colocar um coração de carne sensível à voz dele, trocar esse coração duro de pedra, deixa ele colocar um novo Espírito sobre a sua vida, através do Espírito Santo. A presença de Deus, querido, é sobre os servos do Senhor, para nos revelar a palavra dele, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E por fim, o último pedido de Jabes, o último pedido dele, meu amado, é que Deus o preservasse do mal. Me preserve do mal. Me preserve, Senhor, do mal. Quando Jabes viu Deus lhe abençoando, Deus lhe prosperando, alargando as suas fronteiras agora estão sendo aumentadas, e que a mão de Deus estava sobre ele, então Jabes teme, porque há um dito, querido, eu sempre costumo dizer isso: quer conhecer alguém? Delega a ela autoridade, delega a ela poder. E Jabes, sabendo que o seu coração era enganoso, quando Jabes viu Deus lhe abençoando, as suas fronteiras estavam aumentando, e que a mão de Deus estava sobre ele, então Jabes compreendeu a necessidade da proteção de Deus em seu coração. Por isso ele fez esse último pedido, dizendo: e me preserves do mal. No coração, querido, de Jabes, ele sabia que o seu coração poderia enganá-lo. Então, antes que isso acontecesse, que o poder poderia subir à sua cabeça, que a prosperidade poderia lhe corromper, ele está dizendo: Senhor, guarda o meu coração do mal. Guarda o meu coração de achar que essa prosperidade é só para me usufruir, não ajudar ninguém. Guarde, Senhor, meu coração da tua obra necessitar e eu não estender a minha mão para ajudar, podendo ajudar. Sim, querido, sim. O interessante é que quando eu vejo ele dizendo aqui, para que Deus o preservasse do mal, eu vejo Jesus na oração do Pai Nosso. Jesus diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, livra-nos do mal e do pecado. Livra-nos do mal e do pecado. O caminho, meu querido, o caminho, minha filha, meu filho, meu amado, minha amada, amado do Pai, o caminho para recebermos a bênção de Deus depende de nossa intimidade, através da santificação, da fidelidade e da oração. Através, querido, de eu entender que quem escreve a minha história não é aquilo que as pessoas dizem, mas aquilo que o Deus que me vê já relatou sobre a minha vida e a sua vida. Jabes, o significado do seu nome é aquele que causaria dor, mas ele não aceitou que isso impregnasse a sua vida. Se levanta hoje, sacode a poeira, larga a capa, vai para o meio, estende a sua mão, deixa Deus mudar a história de derrota da sua vida e te fazer, querido, um vencedor. Um vencedor. O caminho para recebermos as bênçãos de Deus, repito aqui, depende da nossa intimidade, através da santificação, através, querido, da fidelidade e através da nossa oração. Através da oração temos livre acesso ao trono do Pai.
Por isso o verso de número 10 vai dizer: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E ele Jabes se tornou o mais ilustre do que todos os seus irmãos. Quer se tornar uma pessoa ilustre? A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. Eu só sou nobre quando eu entendo que preciso alcançar a intimidade com Deus através da santificação, fidelidade, da minha oração, do meu derramar, da graça de Deus sendo sobre a minha vida. Ele busca, querido, aquele que pode mudar a história, aquele que mudou a minha, que mudou a sua, pode também mudar a tua história. Jabes se tornou o mais ilustre. Por quê? Porque ele orou, pedindo a Deus, com ousadia, a bênção de Deus. Pediu a Deus que desse ele, mas que ele alargasse na vida de outros. Pediu a Deus que a mão dele, que ele fosse totalmente dependente de Deus. E por último, pediu que Deus guardasse o seu coração de não saber usufruir as bênçãos, a proteção que Deus derramou sobre a vida dele. Precisamos, querido, vivermos de oração. Precisamos, pois conversar com Deus nos faz vencedores. Foi só isso que Jabes fez. Conversou com Deus de coração sincero. O conversar com Deus nos faz vencedores, ou costumo dizer mais do que vencedores. Conversar com Deus muda a nossa história de dor, de sofrimento, para alegria e paz. E eu termino te perguntando: já conversou com Deus hoje? Está esperando o quê? Vamos conversar com Ele agora? Mas não fique só, querido, esperando a live. Quando eu converso com Ele, você lembra de conversar. Converse com Ele. Ele vai mudar a sua história. Ele vai te fazer ilustre. E as pessoas vão te olhar e vão dizer, como hoje diz: esse é aquele menino que ficava ali na esquina do Copivale quando era pequeno. E eu digo: sou eu mesmo. E as pessoas olham e dizem: que maravilha o que Deus tem feito na sua vida. Porque, querido, quem me olhava dizia: nasceu para dar errado. Mas eu me atrevi, querido, a fazer a oração de Jabes. Senhor, me abençoa muitíssimo. Alarga as minhas tendas, Senhor. Amplia as minhas tendas, Senhor. Seja comigo, Deus, as suas mãos sobre mim. E guarda, Senhor, meu coração de não me corromper para o mal. Sim, querido. Você precisa fazer essa oração. Você precisa, querido, deixar o Espírito encher a sua vida. Você precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você que pode, fecha seus olhos aí. Clame esse Espírito Santo sobre você. Sim, querido. Há um lugar, meu amado. Há um lugar sobre a tua história.
Há um lugar em Deus. Jabes entende isso, que havia um lugar em Deus para ele. Se os seus irmãos não quis, ele não cometeu os erros dos irmãos, mas ele foi ilustre, porque ele encontrou o seu lugar em Deus. E o Deus tem um lugar reservado para a tua vida, para um novo recomeço, para uma nova história. Então, querido, há um lugar preparado para ti. Se você quiser encontrar esse lugar hoje, faça como Jabes, dirija uma oração ousada, peça a ele, aí agora nesse momento, que te dê uma bênção, que te abençoe muitíssimo. Peça a ele que alargue as suas fronteiras, peça a ele que as mãos dele sejam contigo, peça a ele que te preserve de fazer o mal. Deus, eu venho, Pai, pedir ao Senhor que me abençoe muitíssimo, Senhor. Eu venho pedir ao Senhor, Deus, que alargue as fronteiras da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, que alargue as fronteiras da membresia dessa igreja, que eles amadureçam, que eles cresçam, que eles abram as suas casas, Deus, para o projeto GECEL, Pai, para que as casas sejam uma extensão do Teu reino na terra, sejam uma extensão da igreja do Senhor espalhada em todo o Jardim Atalaia. Deus, que o Senhor nos livre de praticarmos o mal, que o Senhor nos livre do mal, Senhor, de um coração corrompido, de uma mente corrompida. Que as mãos do Senhor sejam conosco, Deus. Que as mãos do Senhor sejam sobre a nossa saúde, sobre a saúde dessa pessoa que me ouve agora, sobre os relacionamentos dela, sobre a vida espiritual, a vida financeira, a vida conjugal, a vida familiar, Senhor, a vida profissional, Deus, que a mão do Senhor seja com ela, que a mão do Senhor seja sobre essa saúde agora, arrancando essa doença, arrancando esse mal maldito agora, em nome de Jesus agora, tirando a dureza desse coração, que ela se corrompa, ó Pai querido, que ela se converta, melhor dizendo, que ela faça a oração de Jabes, Senhor, entregando a sua vida, não acreditando nas palavras que feriram, as palavras que magoaram e trouxeram maldição. Anule essa palavra agora com as tuas mãos sobre essa mulher e esse homem, sobre essa moça, esse rapaz, esse adolescente, essa criança e até mesmo essa criança do ventre. Anula pelas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Pai, que seja abortado toda palavra de maldição agora, que seja abortada toda fúria, toda doença na vida dessa mulher, que haja, Deus, aborto agora do mal contra ela e contra ele, em nome de Jesus, que caia por terra agora as cadeias, as correntes que aprisionam essa alma, aprisionam esse espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, Pai, que ela ore como Jabes orou, Senhor, dizendo, Pai amado, eu repito isso, que ela ore pedindo a bênção de Deus, que essa pessoa ore pedindo que a sua visão se amplie, que ela ore, querido, essa pessoa pedindo as mãos do Senhor para quebrar as maldições, e que as mãos do Senhor estando lá, a livre de todo mal agora, a livre de toda investida, que toda investida do diabo seja abortiva agora, seja abortada agora na vida dessa mulher, na vida desse homem, que a saúde dela e dele seja restaurado, em nome de Cristo Jesus. Deus, abençoe o meu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente, da retaguarda. Abençoe todos os moradores, homens, mulheres, anciões, velhos e velhas, novos e novas, moça, rapaz, adolescente, ó Pai amado, pré-adolescente, menino e menina. Abençoe, Senhor.
Abençoe, Deus, que as mãos do Senhor os alcance e lhe faça entrar na fileira dos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Querido, se derrame aí, há um lugar para você. Jabes entendeu que o lugar dele era no Senhor. O lugar dele não era no local de dor. O lugar dele não era provocar dor em pessoas, mas era ser um ilustre, porque aquele que acha seu lugar em Deus se torna ilustre diante do Senhor. Aleluias, aleluias. Há um lugar, querido, reservado para você, para sua casa. Esse lugar é no Senhor. Que Deus te abençoe, que você receba esta palavra. Você que não teve como chegar no início, mais tarde ela vai estar disponibilizada lá no canal, na íntegra. Escute essa palavra, extensão da palavra da nossa irmã Helena de domingo. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Helena, que ministrou essa palavra poderosa, essa oração poderosa da vida de Jabes para a nossa vida. E o livro está aqui à sua disposição. É uma devocional, hora que você quiser pegar emprestado para ler e saber mais um pouco sobre Jabes, esse livro, tenho ele aqui na minha biblioteca. Que Deus te abençoe, querido. Receba essa palavra, seja ousado como Jabes. Por mais que os seus irmãos venham errando, sua família vem trazendo, carregando uma maldição hereditária, quebre ela na sua vida. Jabes quebrou a maldição lançada pela boca da mãe, quando dizia, vai ser um homem de provocar dores nas pessoas, para um homem ilustre. Você nasceu para ser ilustre. Você nasceu, minha querida, para ser ilustre. Você nasceu, meu amado, para ser ilustre. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz que Jabes encontrou em sua vida. Querido, eu termino convidando você a adentrar as fileiras da Igreja Metodista Wesleyana, como mais do que vencedores, como Helena, como a irmã Júnia que está aí, como nosso irmão Carlos Beroli, como a nossa irmã Maria José e tantos outros que estão me vendo agora, que são das fileiras da Congregação Metodista Wesleyana aqui do bairro Jardim Atalaia. Seja, querido, um parceiro, ore, se torne um membro. Essa igreja tem orado já por você e você nem imagina. Através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, você nos ajuda financeiramente. Você nos ajuda também enviando uma cesta básica. Eu e você, empresário, que tem condição, nos ajude a ajudarmos famílias carentes que não têm nem do que se alimentar. Nos ajude com produtos de higiene, produtos de limpeza, através do telefone 988126732, disponibilizo o meu zap, WhatsApp, para você entrar em contato comigo, não é incômodo não, manda uma mensagem para nós e eu te passo os demais detalhes, repetindo o telefone 033, para quem está fora, 988126732, nos ajude financeiramente, nos ajude enviando seu dízimo, sua oferta alçada, sua cesta básica, seu produto de higiene pessoal, seu produto de limpeza. Faça como a nossa irmã Kiane Martins, que é uma colaboradora da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Sim, faça como ela, que já se tornou um membro dessa igreja, já se tornou uma pessoa que ora, uma contribuinte para o reino de Deus nessa obra. Que Deus acrescente 30, 60 e 100 vezes mais. Pastor, o senhor tem o Pix? Temos sim. 033 98812 6732 e eu te passo os maiores detalhes. Tem Caixa Econômica Federal como banco? Tem sim. Entre em contato pelo WhatsApp e nós vamos estar enviando aí todos os detalhes para você. Podemos também ir à tua residência, ao teu comércio, orarmos, te conhecermos e te abençoarmos cada dia mais. Vou ficando por aqui,
Até quinta-feira, se assim Deus quiser, nós estaremos aqui, eu creio que Ele quer, com a live Café com Pão. O intuito dessa live é só te abençoar. Querido, hoje eu abri a live com 144 pessoas inscritas, mais 3 pessoas se inscreveram. Então, isso é você que tem divulgado. Então, divulgue. Pega lá, vai lá no canal, compartilha as mensagens do canal, peça as pessoas para compartilhar. Crie uma conta lá no YouTube, é muito fácil criar. Aí você vai poder escrever em quantos canais que você quer. Em nome de Jesus, ative o sininho, vai chegar a notificação, tá? Corre lá no canal, a mensagem de sábado está disponibilizado lá, uma mensagem poderosa para a sua vida. E mais à noite vai estar disponível aí a oração de Jabes para você lá no nosso canal. Ó, beijo no seu coração, nos siga nas redes sociais, aonde essa live vai ao ar, pelo Facebook, Leonardo Malaquias, me segue aí no Instagram, @Leonardo Malaquias Tavares, e no YouTube, Malaca Cristão ou Leonardo Malaquias. É só ir lá na lupa de pesquisa, pesquisar Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão, você vai encontrar minha foto lá, entra lá no canal, tem várias coisas boas lá para você. Beijo no seu coração, a paz do Senhor, uma semana de vitória para a sua vida. E não se esqueça, ore, se torne membro e contribui com a Igreja Metodista Wesleyana. Aí ó, a agência aí e a conta aí. Deus te abençoe.